Galera, é o seguinte, sabe uma coisa que eu tava me lembrando agora? Que na época do PlayStation 2 tinha muito jogo que rodava mal e eu não dava a mínima pra isso e provavelmente você também não. Naquela época tinham muitos jogos que tinham dificuldade na taxa de quadros por segundo ao tentarem ser executados em 60 ou até mesmo em 30 quadros por segundo e mesmo assim a gente gostava daqueles jogos. A quantidade de jogos que tinham problemas de performance dentro daquela geração não tá escrito dentro da Bíblia dos videogames, acreditem. E quando eu olho em retrospecto, eu acho isso fascinante porque não existia essa obsessão que a gente tem hoje em dia pelos 60 quadros por segundo e muitas das vezes é uma obsessão que se sobrepõe ao que o jogo tem para poder oferecer dentro do núcleo dele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, às vezes a gente fica mais ansioso pelo lançamento de um jogo para ver o que ele tem para poder oferecer na parte técnica dele e hoje em dia em especial na performance em si, do que o que ele tem para poder oferecer enquanto jogo, enquanto gameplay, enquanto narrativa, storytelling e assim por adiante. Hoje em dia eu percebo que às vezes a gente passa um pouco da linha nesse sentido porque a gente fica muito mais obcecado pela parte técnica do que necessariamente pelo que o jogo tem para poder oferecer. É óbvio que, julgando o que nós estamos pagando nos jogos hoje em dia, ter uma parte técnica impecável é o mínimo que a gente espera dentro de um jogo, mas a gente não pode deixar que, mesmo que essa parte técnica seja muito boa, ela seja o centro das atenções dentro de um jogo, porque ela é apenas uma parte. Um jogo tem muito mais para poder oferecer do que apenas 60 quadros por segundo ou 4K de resolução. Então, mesmo que um jogo conseguisse nos impressionar tecnicamente, a gente não deixava isso se tornar o centro das atenções. O centro das atenções no mundo dos jogos naquela época era a diversão sem sombra de dúvidas. Então, o que a gente encontrava às vezes eram alguns jogos que de fato rodavam em 60 quadros por segundo. Os desenvolvedores chegavam a colocar isso dentro dos jogos naquele período, mesmo diante das dificuldades de hardware que a gente encontrava. Só que isso nunca foi uma pauta a ser considerada no meio gamer em si. A gente encontrava os 60 quadros por segundo, mas isso nunca foi motivo de discussão. A gente jogava jogos com 13, 15 quadros por segundo muitas das vezes e nunca se incomodou. Então os desenvolvedores que faziam isso porque eles eram competentes e porque eles conseguiam fazer dentro da margem técnica que o PlayStation 2 estava trazendo para eles. Vocês sabiam, por exemplo, que jogos como Mortal Kombat rodavam a 60 quadros por segundo? Outros como Tekken conseguiam fazer o mesmo feito? Ou seja, o PlayStation 2 tem muitos jogos que rodavam a 60 quadros por segundo, mas naquela época a gente nunca trazia isso para discussão. É por isso que hoje, nessa era em que os 60 quadros por segundo estão sempre em alta nos debates no meio da comunidade, é o melhor momento para a gente poder trazer para discussão também o que o PlayStation 2 conseguia fazer há mais de 20 anos atrás, porque naquela época a gente não tinha os artifícios, as artimanhas, ou até mesmo os mecanismos para poder medir como o console conseguia se comportar dentro desse cenário e nem mesmo o interesse de se fazer isso. A gente não estava interessado, mas hoje em dia o cenário é completamente diferente e a gente consegue ver o que o console conseguia proporcionar pra gente lá naquele período e valorizar isso. E claro, como existem muitos casos de jogos que rodam em 60 quadros no PS2 e que usam de diferentes artifícios para poder alcançar esses 60 quadros por segundo, a gente vai fazer isso por partes porque a gente tem muita coisa bacana para poder conversar sobre o console aqui. Então hoje a gente vai voltar no começo da geração, naquele período em que o console estava sendo anunciado e também no período em que ele foi lançado. Muita gente conhece o marketing do PlayStation 2 ao lembrar da estratégia agressiva da Sony contra a Sega ao dizer para ninguém comprar o Dreamcast porque ela estava trazendo um console melhor e chegaria em pouco tempo, além de ter o benefício de rodar até mesmo os DVDs. Mas a grande realidade é que o marketing do PlayStation 2 envolve muito mais do que isso, porque a principal finalidade de um videogame, no fim das contas, é rodar jogos. Então a Sony precisava demonstrar o que o PlayStation 2 iria fazer e qual era o salto que ela estava trazendo quando a gente compara com o que o PlayStation 1 já havia trazido lá em 1994. Sem perder muito tempo com isso, então, a empresa mostrou o console rodando Gran Turismo 2000, que basicamente é uma demonstração de um projeto que ainda iria ser lançado, mas estava servindo apenas para a gente ter uma ideia, uma dimensão do que o PlayStation 2 iria proporcionar e como ele se comparava ao PlayStation 1 em termos de avanço. O Gran Turismo 2000 era basicamente um jogo que estava rodando dentro do mesmo motor gráfico que o Gran Turismo 2, porém agora no hardware do PlayStation 2. Ou seja, a gente estava vendo um jogo em execução dentro de um motor gráfico feito para poder ser executado no PlayStation 1, mas com todas as vantagens que o PlayStation 2 estava trazendo através do hardware dele. Só que olha como essa demonstração é interessante dentro de todo esse contexto que a gente acabou de apresentar aqui. A gente falou que naquela época a gente não se importava com a taxa de quadros por segundo nos jogos. Os desenvolvedores apenas colocavam isso dentro dos jogos, julgando a margem técnica que eles tinham para fazer isso
e a necessidade que o jogo demandava. Então a gente não se importava muito com isso de fato nunca foi uma pauta. Mas o grande avanço que Gran Turismo 2000 conseguiu trazer na demonstração dele, basicamente foi os 60 quadros por segundo. Gran Turismo 2000 de fato conseguiu mostrar um avanço geracional quando a gente compara com o que o Gran Turismo 2 estava trazendo, mas a grande realidade é que o que impressionou foram os 60 quadros por segundo, e isso não foi à toa. Os 60 quadros por segundo estavam ali não para necessariamente agradar ou impressionar os jogadores pela parte técnica, mas sim porque era uma responsabilidade do jogo de passar a sensação de velocidade. E é muito simples entender o motivo disso. A gente está falando de um jogo de corrida, e a gente não tinha essa sensação no último jogo que foi lançado para o PlayStation 1. O Gran Turismo 2 no PlayStation 1, sem sombras de dúvidas, é um dos jogos mais impressionantes graficamente. Isso tudo porque, além dele trazer um gráfico que eu diria ter um padrão realista dentro do que a gente encontrava no console naquele período, a gente ainda tinha tudo isso sendo executado em 3D. Era a era dos polígonos tridimensionais, e quanto mais um jogo conseguisse concentrar esses polígonos dentro dos cenários, dos ambientes ou dos personagens, mais impressionante ele era. Só que, para poder fazer tudo isso, o jogo não conseguia alcançar nem mesmo 30 quadros por segundo. A média de performance de Gran Turismo 2 era de 25 quadros por segundo, por isso muitas das vezes a gente encontrava uma sensação limitada dentro da velocidade do jogo. Só que para um jogo de corrida isso é importante, então por isso houve essa grande concentração na demonstração de Gran Turismo 2000. O objetivo era mostrar que o jogo conseguia passar essa sensação de velocidade, e isso só era possível colocando o jogo em 60 quadros por segundo. Então, essa foi uma meta de fato para poder impressionar e para poder mostrar um salto geracional quando a gente compara. Naquela época, de fato, os visuais eram muito visados pelas pessoas. Era uma vitrine, a gente se preocupava muito com os gráficos naquele período. Só que a sensação de velocidade dentro de um jogo de corrida também faz parte dos visuais, se a gente parar para pensar. Isso tudo porque dentro de um jogo de corrida, involuntariamente, velocidade representa realismo. Por isso, quem estava saindo do PS1 conseguiu ficar impressionado com toda a demonstração de Gran Turismo 2000 e acabou ficando ansioso pelo que o PlayStation 2 iria fazer. Era impossível não ficar animado com o que o console estava prometendo. Mas e se eu te dissesse que as coisas poderiam ficar ainda melhores e mesmo assim o jogo conseguiria rodar a 60 quadros por segundo? Pois bem, foi isso que aconteceu com Gran Turismo 3 quando ele chegou. Ele conseguiu ampliar muito mais a qualidade gráfica dele e ainda se manteve em 60 quadros por segundo. O que aconteceu com Gran Turismo 3 quando ele chegou no mercado foi basicamente uma repaginação quando a gente compara com o Gran Turismo 2000. A diferença era substancial. Ele não apenas teve muito mais densidade dentro da geometria em si, apresentando cenários muito mais complexos, como também melhorou os efeitos de iluminação, porque agora as sombras elas tinham formas, você conseguia interagir com essas sombras dentro de uma certa instância, os cenários tinham reflexos e, além de tudo, as texturas melhoraram significativamente. Existe uma explicação para essa melhoria nas texturas, inclusive. Por conta da limitação do motor gráfico que foi feito para poder rodar dentro de um PlayStation 1, o Gran Turismo 2000 apresentava uma textura com uma resolução de 64 por 64, ou melhor dizendo, blocos de texturas que rodavam em 64 por 64 pixels. Agora, com o motor gráfico feito pensando no PlayStation 2, a gente tinha uma diferença de resolução de 128 por 128 pixels. Então, em outras palavras, a qualidade da resolução da textura dobrou, e isso teve um impacto significativo direto na maior parte dos aspectos visuais do game. Ou seja, se você conseguia se impressionar com a demonstração que a gente teve com Gran Turismo 2000, aqui você conseguia se impressionar muito mais com o que o jogo final se tornou. O fato da gente ter muito mais resolução na qualidade das texturas não apenas permitia que a gente visse tudo muito mais nítido, mas também que os desenvolvedores conseguissem colocar texturas com muito mais detalhes, porque agora a resolução estava maior e conseguia mostrar todos esses detalhes para os jogadores naquele período. E foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente compara lado a lado o que foi Gran Turismo 2000 com o que foi Gran Turismo 3, o salto nesse sentido foi significativo. Até mesmo para poder mostrar como a iluminação iria impactar nos cenários, isso acabou influenciando, para vocês terem uma ideia de como a resolução é importante em qualquer jogo e em qualquer geração. Mas tem um detalhe gráfico nesse jogo que sempre chamou muito a minha atenção e eu preciso compartilhar ele com vocês. Vocês sabiam que os carros desse jogo rodam com mais de 4.000 polígonos? A contagem poligonal dos veículos é muito alta e
mesmo quando a gente compara com os jogos daquele período, a gente ainda pode dizer que ele estava acima da média. Gran Turismo 3 foi basicamente um título de lançamento do PlayStation 2 e mesmo assim conseguiu entregar o que estava sendo entregue no fim do período do console quando a gente pensa nos personagens. Então vamos dizer que os carros em si eram os personagens desse jogo, eles eram tratados como os personagens. Eles tinham reflexos, uma alta contagem poligonal com mais de 4.000 polígonos, coisa que a gente não vê em jogos como, por exemplo, Metal Gear Solid 2, que é do mesmo período, além de diversos efeitos adicionais para poder fazer com que o carro se torne mais realista. Então o que a gente conseguiu entender até agora com esse jogo é o seguinte: se a preocupação de Gran Turismo 2000 era basicamente trazer os 60 quadros por segundo e dar a sensação de velocidade para passar a ideia de realismo, a responsabilidade com o Gran Turismo 3 foi uma responsabilidade muito mais voltada para os visuais, na tentativa de unificar a parte gráfica com a performance em si. Mas aí fica a pergunta, como um console como o PlayStation 2, no início de geração, onde os desenvolvedores ainda não tinham tanta aptidão com o hardware do console, iria conseguir melhorar os visuais a esse ponto e ainda assim manter os 60 quadros por segundo? Como isso seria possível? Porque o realismo realmente tinha sido alcançado dentro dos padrões daquela época. Mas e quanto à performance? Como os 60 quadros por segundo iriam se comportar depois de tantos avanços assim quando a gente compara com o que Gran Turismo 2000 conseguiu trazer? A resposta é muito simples, meus amigos. Truques técnicos em cima dos efeitos mais pesados, algo que falta hoje em dia. Para começar, efeitos como os efeitos de reflexos nas pistas sempre eram carregados de muitos truques para dar a sensação de que as coisas estavam de fato sendo refletidas. Na pista em si, a gente tinha uma geometria, mas quando a gente pensa na geometria do reflexo, a gente encontrava uma geometria muito mais simplificada do que a geometria que a gente estava vendo no suposto mundo real do jogo. Outra coisa que ajudou bastante também ao jogo conseguir trazer reflexos, já que ele não se preocupava apenas em trazer reflexos em cenários molhados depois de uma chuva, por exemplo, mas também em cenários diurnos para poder mostrar como o sol poderia causar um impacto de iluminação no asfalto e assim ser refletido, foi colocar uma luz especular nesse asfalto em si. Dessa forma, isso passava a sensação de que a luz estava sendo refletida naquele lugar, e é um efeito super leve. Isso é o tipo de coisa que a gente consegue encontrar naquele período. Os desenvolvedores eles eram empenhados em trazer a maior fidelidade visual possível dentro de um trabalho de otimização, porque isso é otimização. Agora, uma coisa que eu acho muito legal também dentro desse período é como alguns jogos trabalhavam com diferentes técnicas para poder simular uma iluminação. Lembra que eu disse para vocês que o jogo conseguia trazer sombras com formas geométricas muito mais bem definidas do que o Gran Turismo 2000 conseguiu fazer? E isso foi um salto. Eu não exagerei, as sombras desse jogo são realmente bonitas, e o melhor de tudo, o carro consegue interagir com essa sombra, ou seja, quando você passa por uma sombra, o carro vai ficar escurecido, e quando você sai dela, o carro vai ser clareado. Só que nada disso acontece em tempo real, e a grande sacada é que a gente, enquanto jogador, não precisa saber se está acontecendo em tempo real ou não. O que a gente precisa saber é do resultado, a gente precisa ver o resultado acontecendo, e Gran Turismo 3 fazia isso muito bem. Basicamente, as sombras eram pré-calculadas, ou seja, elas não estavam sendo criadas por uma fonte de luz dinâmica naquele momento da gameplay, elas já estavam posicionadas ali muito antes da gameplay estar acontecendo. É como se elas estivessem sendo armazenadas para poder serem executadas ali e sem, a princípio, qualquer chance de interação com o que estiver acontecendo ali. Só que aí vem uma outra técnica que a gente conhece como Light Probes. Os Light Probes são basicamente áreas em que o desenvolvedor consegue denominar o que vai acontecer com a tonalidade ali. Ou seja, quando uma sombra é colocada, existe um probe ali, e esse probe vai denominar que aquele local em específico precisa ser escurecido toda vez que algo passa por ele. Então, toda vez que um carro passa embaixo de uma sombra, existe um probe ali que define um comando para que toda vez que esse carro passe ali, ele seja escurecido, porque aí dá a sensação de que ele está sendo coberto pela sombra. E o inverso também acontece, quando ele sai dessa sombra, um outro probe é aplicado para que ele seja iluminado. Por isso, o resultado que a gente encontra é esse com Gran Turismo 3. Mesmo depois de muitos anos, ele continua sendo um jogo extremamente impressionante do ponto de vista gráfico, e ainda é um feito técnico incrível se a gente parar para pensar que naquela época e no console em si, a gente não tinha 60 quadros por segundo com frequência, e mesmo assim, mesmo com tantos avanços técnicos, principalmente quando a gente compara com o que foi Gran Turismo 2000, o jogo conseguiu trazer os 60 quadros por segundo. Então eu acho que ele foi um bom ponto de partida para nossa conversa por aqui. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que tem algum outro jogo que roda em 60
60 quadros por segundo que merece ser estudado no PlayStation 2, eu quero saber um pouco da sua experiência e até mesmo pra gente poder estudar esse jogo aqui no canal. Eu vou ler todos os comentários de vocês para poder tentar fazer uma pesquisa e estudar sobre determinado jogo que vocês recomendarem, beleza? Então era basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba de quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.